nosso amado profeta, capítulo 6. Hoje eu quero trabalhar a seguinte temática: o que fazer nos dias difíceis. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. O que fazer nos dias difíceis. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Eu escolhi essa passagem para tratar sobre essa temática, porque para Isaías não estava fácil. E os anos que esperavam para ele e para a nação de Israel também não seria fácil. Dias sombrios estavam por vir para com a nação de Israel. É tanto que com pouco tempo depois da morte de Uzias, a nação foi tomada pelos babilônicos e muitos deles foram levados cativos e nunca mais voltaram para casa. Os poucos que voltaram já tinham nascido na Babilônia. E Isaías havia um parentesco, pelo menos segundo alguns estudiosos, um parentesco sanguíneo com Uzias. E coincidentemente, no ano que Uzias morreu, ele teve essa visão extraordinária de Deus. E o contexto desse capítulo 6, ou de todo o Isaías, eu destaco apenas 2. Quanto ao contexto político, houve essa instabilidade, porque o filho de Uzias tinha apenas 16 anos. E nós sabemos que a sucessão da realeza de Israel era linhagem de filho mesmo. Se o rei morresse, era óbvio que o príncipe primogênito assumiria o trono. Só que o príncipe tinha apenas 16 anos. Então havia uma instabilidade até ele ficar de maior, seus 21 anos, né? Como se não bastasse isso, a maneira que Uzias deixou a nação de Israel, espiritualmente falando, não foi das melhores. Uzias foi um homem de Deus, isso é inquestionável. Foi um homem que restaurou a casa de Deus. Ele ampliou todas as áreas do território de Israel de uma maneira singular. Só para vocês terem uma ideia, a guarda pessoal de Uzias era de 2.500 soldados. Pessoal, aonde Uzias ia, 2.500 homens armados iam com ele. E o exército que protegia Israel, o território de Israel, era mais de 350 mil soldados. Então, Uzias não foi qualquer rei. Foi um homem realmente de poder e nome. O nome de Uzias se espalhou por todo o território ali, de tal maneira que chegou ao Egito.
para vocês terem ideia de quem eu estou falando. Mas, infelizmente, assim que Uzias deu uma olhada em todo o seu território, né, em tudo que ele conquistara, em todo o poder militar, econômico, e até a restauração espiritual também, que Uzias fez isso muito bem. Ele colocou na cabeça de que, já que eu sou rei, eu também posso ser sacerdote. E entrou no templo para oferecer ao Senhor, com incenso, algo que não era devido ao seu respeito. Só os sacerdotes da linhagem de Levi podiam fazer sacrifícios e levar incenso ao altar. E Uzias fez isso. 80 sacerdotes de imediato, quando viram Uzias entrar no templo, levando incenso, coisa que não é da designação de um rei, disseram: Uzias, sai daqui, Uzias, você está errado. Você não pode fazer isso. Isso não é da sua alçada. E ele quis se revoltar com os sacerdotes. Ele quis bravejar com os sacerdotes. Ele estava querendo olhar de cima para baixo, né? Para os sacerdotes. Resultado, irmãos. Enquanto ele discutia com os sacerdotes, já saindo do templo, apareceu uma pequena ferida na testa de Uzias. E os reis facilmente disseram, os sacerdotes facilmente identificaram: é lepra. E esse grande rei, e esse homem usado por Deus de uma maneira singular, teve que ser afastado da sua família, do trono, para sempre. Uzias se resguardou numa choupana, em uma casa distante de tudo e de todos, com lepra, e morreu lá. Aí Isaías diz: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O que vemos aqui? O que aprendemos então? O que se faz num dia como esse, em que se perde um rei com tamanho história militar, pessoal, e que caiu numa situação dessa de orgulho? Primeiro, nós devemos fazer o seguinte: ter um olhar fixo, ter um olhar convicto, ter um olhar penetrante e diário para quem é o nosso Deus. Apesar de Uzias ter morrido, apesar da instabilidade de Israel ter crescido, apesar da moral de Israel daí para frente ter ficado ruim, Deus estava assentado no alto e sublime trono. Deus não perdeu a história. Apesar de nós corrermos de um lado para o outro nos dias de desespero, alguns até arrancam os seus cabelos no desespero, alguns com medo de tudo e de todos perdem a alegria de viver. Como estava Deus diante da morte de Uzias? Como estava Deus diante da apostasia que crescera dentro de Israel? Ele estava assentado no alto e sublime trono. Nada abalava o trono de Deus, nada tirava Deus do controle, nada desesperava a Deus. E foi isso que começou a tranquilizar o coração de Isaías. É de que quando ele viu a Deus, ele viu a majestade de Deus. O texto diz, assim como um rei que tem aí a sua capa, né, de realeza, ele diz que o séquito do Senhor, que a capa do Senhor enchia todo o templo. Quanto maior fosse a capa do rei, maior era a honra que o rei tinha para com seus liderados. Parecido com o véu de uma noiva, era a capa de um rei. Só que Isaías viu a capa do rei sentado no alto e sublime trono, mas ela era tão grande, ela era tão majestosa, que enchia todo o templo. Era como se Isaías olhasse para o rei sentado no alto e sublime trono e dissesse: essa majestade, essa realeza, essa grandeza, essa santidade, ela é inigualável.
Sem dúvida, Uzias teve os seus momentos de poder e de glória, mas esse que está sentado aí, a majestade é incomparável, a sua glória não dá para mensurar, não dá para calcular. Então, sempre que os dias maus estiverem nos alcançando e baterem a nossa porta, tenhamos a olhar em Deus, vejamos a majestade de Deus, vejamos a glória de Deus, vejamos a soberania de Deus, pois nada foge do controle do nosso Deus. Você corre de um lado para o outro, mais cedo ou mais tarde a gente vai correr também, mas Deus não, Ele está sentado no alto e sublime trono, sentadinho lá. Quando Isaías olhou para Deus, ele não viu apenas a majestade de Deus, ele viu também a santidade de Deus. E ele descreve a santidade de Deus com seres espirituais que nós não conhecemos. Ele diz que esses anjos eram serafins. Serafins é anjos abrasadores, anjos em chamas. E ele diz que esses anjos estavam acima de Deus, ou em cima de Deus. Em cima, beleza. Acima, jamais. E ele diz que vê esses anjos que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Por que isso? E essa ruma de asas? Só 2 não resolvia, não? Deus estava mostrando para Isaías que os seres mais espirituais que nós podemos ver e contemplar, diante da majestade de Deus, eles têm que cobrir o rosto, eles têm que cobrir os pés, e as asas têm que estar à disposição para quando Deus disser vá, eles têm que ir. Lembremos que os anjos, eles são seres que ministram de acordo com a voz de Deus. E se esses seres abrasadores e angelicais contemplam a Deus cobrindo o rosto por causa da sua santidade, o que dirá nós? O que dirá nós? Que somos seres limitados, pecadores, feitos de carne e osso. Isaías viu a majestade do rei, mas Isaías viu a santidade desse rei. Ele viu que esse rei era diferente. E ele, quando vai classificar a santidade de Deus, ele diz que ouvia esses anjos falarem. E os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não dá para chamar de santo, não dá para chamar apenas de santo e santo. É um grau aumentativo a tal ponto de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele estava contemplando o rei dos reis na sua glória. Ele contemplou a majestade desse rei e viu a santidade desse Deus como nenhum outro. Você sabe o que tranquiliza o nosso coração, seja os dias bons ou ruins que venhamos a passar? É sempre lembrarmos dos atributos de Deus. Eu, conversando com uma irmã, entrou em um casamento difícil, mas entrou nesse casamento. Engravidou, lutou, para segurar a gestação, mas infelizmente perdeu o filho. E o casamento se acabou porque o esposo deixou a esposa por outra. Qualquer pessoa, numa situação dessa, é uma tristeza para toda a vida, Eu dizia assim: por que você não se abalou? Por que você não jogou tudo para o alto? Por que você permaneceu fiel a Deus? Com a perca do seu filho, a perca do seu esposo. E ela disse: foi estudando sobre Deus que eu consegui seguir avante. E eu disse: o que foi que você estudou sobre Deus? Ela disse: eu comecei a ler as histórias de Deus na Bíblia. E via que Deus sempre foi majestoso. E vi que Deus sempre é soberano. E vi que Deus sempre teve o controle de tudo. E vi que apesar das coisas ruins acontecerem, Ele continua soberano, Ele continua santo, Ele continua bom. Por mais que meu filho tenha ido, meu casamento tenha acabado, Deus continua bom. Deus continua santo. E eu vendo a fé dessa irmã, eu disse: irmã, que Deus me dê a metade da sua fé.
Mas nós só podemos adquirir essa fé e a tranquilidade que essa irmã tinha, é conhecendo o Deus da Bíblia. Reserve um tempo para ler a palavra de Deus. Saia do WhatsApp por um tempo, saia do YouTube por um tempo, feche a porta do seu quarto, desliga o Wi-Fi e vá ler a Bíblia. Escuta a voz de Deus, aprenda a ouvir sobre o seu pai, aprenda a ouvir as histórias sobre o seu Deus. Isaías viu a Deus e houve uma tranquilidade no coração dele. Ele viu os atributos de Deus manifestos e visíveis à sua visão. Isso também tranquiliza-nos, isso também nos dá fé, estabilidade para seguir avante, a dar um passo mais, porque nós somos desequilibrados por natureza. Agora Deus não, Ele continua reto, perfeito, íntegro e nunca se corrompe. Nunca. Então, se nós não depositar a nossa fé nele, depositará em quem, meu querido? Quem você vai depositar? Então, no dia mau, Isaías manteve os seus olhos em Deus. E enquanto ele olhava para Deus, viu esses atributos. Ele viu a sua majestade, ele viu a sua santidade e ele viu a glória de Deus. Estude sobre a santidade de Deus, estude sobre a glória de Deus, leia a Bíblia, veja como ele se manifestou na história, leia a Bíblia. Essa é a voz de Deus para o seu povo. Não se engane, não se engane. A maior autoridade sobre a sua vida cristã é a palavra de Deus. Por isso que a gente está tão fraco, por isso que a gente está tão desesperado, porque a gente não tem tempo de ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra. Segundo, nos dias difíceis, reconheça quem você é. Foi justamente o contrário de Uzias, né? Vejamos aí, ainda em Isaías, capítulo 6, versículo 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A coisa mais comum de quem busca a Deus, a coisa mais comum de quem contempla a majestade de Deus, seja na natureza, seja através do perdão dos seus pecados, é reconhecer que nós somos pó e cinza diante de Deus. Na presença de Deus não há espaço para soberba. Na presença de Deus não há espaço para autocomiseração. Sou um tadinho, sou bagaço, sou... A autocomiseração é o orgulho disfarçado. Mas a humilhação é o reconhecimento de quem você é em relação a Deus. Isso aí está na Bíblia, é bíblico. E foi justamente isso que Isaías viu. Isaías viu que o parente dele havia morrido. Isaías recebeu da parte de Deus que o que estava por vir não seria nada bom. E diante dessa visão extraordinária, ele podia dizer assim: agora eu sou profeta mesmo, viu? Olha aí o que eu estou vendo. Agora eu vou cantar, agora eu vou mostrar para Israel que eu sou o profeta enviado de Deus. Nada disso. Quando ele teve essa visão, ele disse: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou pecador. Eu vou morrer porque a glória de Deus é muito grande. Eu vou morrer porque a santidade de Deus é indizível. Eu vou morrer. Quer dizer, quanto mais perto de Deus você está, mais convicto você é que é pecador e precisa da graça e precisa da misericórdia para estar de pé. É justamente o oposto que essa sociedade vive a cada dia. A cada dia ela se incha mais, acha que está independente e sabe de tudo. Aí vem uma bactéria, um vírus invisível a olho nu e desestabiliza todas as economias do mundo para dizer a cada um de nós: Deus está no controle de tudo. Ele é que é soberano e majestoso. O vírus parou o mundo, mas nada para os planos de Deus, os decretos de Deus. Nada vai interromper o curso da história que Deus designou para ela. Nada. Onde estão os cientistas agora? Onde está a ONU agora? Eu vou dizer onde é que ele está. De joelhos, sem saber o que fazer, para onde vai. E aonde está Deus? Assentado no seu alto e sublime trono, reinando como Rei dos Reis para todo sempre. Os reis se acabam, um dia nós seremos pó e cinza, mas a majestade e a glória dele não, dura para todo sempre.
E Isaías, contemplando isso, disse: ai de mim que sou pecador. Meus irmãos, a glória de Deus não nos incha, a glória de Deus nos quebranta, a presença de Deus nos humilha, porque somos pó mesmo. O Salmo 103 diz: Deus olha para nós e sabe que somos pó. Somos como uma flor tão linda, que flor bonita, que irmã jovem, que pele meiga, que varão bonito, vai ficar pó. Mas Deus não. Deus é belo sempre, Ele é majestoso sempre, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é santo sempre, nada muda a sua beleza. Não há tempo para Deus, Ele é atemporal, Ele está no controle para sempre. E a beleza desse Deus é sempre, é contínua. A nossa vai se acabando com o tempo. Um dia desse eu nasci, meu querido, já tenho cabelo branco. Agora Deus não. Deus continua lindo e majestoso e sempre será. Por isso, meus irmãos, que assim como Isaías fez no dia mal, eu preciso de Deus todos os dias. E nós também. Você precisa de Deus todos os dias. Se Deus tirar o seu oxigênio por alguns minutos, você morre. Você morre. Isaías viu que era pecador, mas Deus trabalhou no pecado de Isaías. O texto diz que Deus mandou um anjo, tirou lá do altar uma brasa viva, tocou nos lábios do profeta e disse assim: a iniquidade que há em ti foi perdoada. Você não tem mais iniquidade. Você está bom. Isso nos mostra que, por pecadores que somos, falhos e miseráveis que somos, a graça de Deus está sobre o povo dele. Você é um pecador e somos, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Veja nessa brasa a mão de Jesus, um tipo Cristo, que purifica pecados. E foi justamente isso que Ele fez em nós. Então, os seus pecados não devem afastar você de Deus, mas os seus pecados devem fazer com que você corra para Deus, para vencer os seus pecados e tornar você mais santo, mais puro a cada dia. Há uma crítica sobre a igreja nesses últimos tempos, muito forte. Inclusive eu tive um embate com um desses desigrejados, dizendo que a igreja é cheia de hipócrita. Uns adoradores de calfábios, calfabistas. A igreja é cheia de hipócrita, a boca deles é isso, é hipócrita. E eu conversando com um deles, eu disse: é verdade, verdade. A igreja tem muitos hipócritas. Eu disse: aqui está um. Aqui está um. Aí diz: a igreja está cheia de cobra. Eu digo: é verdade, aqui está uma. Aqui está uma. Aí disse: você se intitula assim? Se intitulo. Agora preste atenção. A igreja há pecadores que sabem que são pecadores e estão lá porque sabem que é em Jesus que nós temos perdão, é em Jesus que temos restauração, é em Jesus que vencemos a hipocrisia, é em Jesus que vencemos o orgulho. E foi Ele que disse que deu a sua vida pela igreja. E aqui estamos nós, cheios de falhas e de defeitos, mas foi por esse povo que Jesus morreu, foi por esse povo que Ele deu a vida. Agora me responda uma coisa: você se acha hipócrita? Aí ele disse: eu me acho. Vai morrer sendo. Vai morrer sendo. Porque enquanto você se diz hipócrita, longe do povo de Deus, somos pecadores, estamos juntos. É aqui que tem disciplina. É aqui que a sua orelha é puxada. É aqui que a igreja diz: você está errado, rapaz, abandona esse pecado, deixa de ser adúltero, o inferno espera por você. Larga essa sua mulher que não é sua, fica com a sua esposa, ame os seus filhos. É nesse povo cheio de falhas que dizemos: há um santo dos santos, há um Deus sobre todos os deuses, há um homem chamado Jesus que muda e transforma. Mas lá fora só tem hipócritas, mas aqui há pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
perfeitos, aqui não é um rebanho de perfeitos, aqui não há congregação de perfeitos, aqui é uma congregação de remidos, aqui é uma congregação de lavados, e quando há erros, lutamos contra eles. Não procure perfeição aonde existem perfeitos, olha para Deus que você vê a perfeição. Isaías sabia que era pecador, mas foi perdoado. Permaneça firme na igreja, irmão. Você é pecador, mas é perdoado. Não saia daí. Eu sou um desigrejado. Foi Satanás que inventou isso. Satanás sabe que é aqui que a gente se ama. Satanás sabe que é aqui que você escuta a palavra de Deus. Satanás sabe que é aqui que a gente diz: você está errado, rapaz. Satanás sabe que esse povo é santo, é poderoso, é rei, é sacerdote. Satanás sabe disso. Então ele chega no seu ouvido e diz: se afasta. Lá só tem hipócrita. Lá só tem defeito. Aí você é perfeito, né? Quarta pessoa da Trindade. Só há um perfeito, meu filho, que é Jesus. Então vem para a casa de Deus e adore a Ele. Faça como Isaías: eu sou pecador, mas eu posso adorar a Deus em comunidade. Eu habito no meio de impuros lábios, mas eu também sou pecador. Eu também sou só mais um. Então venha para cá e some. Seja lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por último, nos dias difíceis, mantenha os seus olhos para Deus. Nos dias difíceis, reconheça que você é pecador e precisa de Deus. Mas por último, por favor, faça isso. Nos dias difíceis, se disponibilize para o reino de Deus. O versículo 8 diz assim: depois disso, disse o quê? Que Isaías foi perdoado, rapaz. Que a iniquidade de Isaías não estava mais sobre ele. A brasa resolveu o problema. Depois disso, é o que diz o versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe o que foi que o pecador, remido, lavado e purificado, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende, irmão, que contemplar a majestade de Deus não é suficiente, não. Nem reconhecer os seus pecados é suficiente, não. Você tem que trabalhar, meu filho. Você tem que estar à disposição para o reino de Deus. Você era um exímio cantor, não perdia um culto de oração, estava firme e forte na escola dominical. O que aconteceu com você? Não, pastor, eu reconheço que Deus é santo. Satanás também. Não, eu reconheço que sou pecador. Satanás também. Contemple a glória de Deus e seja mudado. Se torne um servo. Isaías viu tudo isso e disse: sabe de uma coisa? Sim, quer dizer que o rei dos reis está precisando de funcionário, é? Está precisando de funcionário. Ah, pois esse aqui, está aqui. Se disponibilize para a casa de Deus. Há trabalho para você, meu querido. Quantas vidas a serem ganhas, quantos louvores a serem cantados, quantas ofertas e dízimo precisa para a manutenção da casa de Deus. Ajuda a casa de Deus. Diga: eis-me aqui, envie-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Faça-me, use como seu vaso. Chega para o seu pastor e diga: pastor, eu canto meio ruim, pastor. Às vezes começa a cantar, os irmãos correm, mas eu estou aqui, pastor, para cantar. Ô pastor, eu prego meio ruim, mas eu estou aqui, pastor, para ajudar o senhor no que for preciso. Meu querido, há serviço para você. Jesus vai dizer em suas parábolas que o problema do reino é falta de servo. Por quê? Porque os campos estão brancos e tem muito trabalho a ser feito. E Isaías, sabendo disso, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu encerro a minha palavra dessa noite com duas aplicaçõezinhas para nós. Primeira: você está com medo, está assombrado. Eu não culpo você por isso. Acho que se você é alimentado pelas mídias, é natural que você fique assim. Mas faz o seguinte: faça como Isaías. Vá contemplar a majestade de Deus. Tira um momentozinho, vá ler a Bíblia, rapaz. Bíblia, o que é isso? Bíblia é Bíblia, meu filho. Eu sei que você não sabe mais o que é isso, mas está aqui. Pastor, eu não tenho Bíblia não. Ainda tem, né, pastor? A Bíblia de 59? Tem, né? Compra a Bíblia, rapaz, vá ler. Você se alimentando da palavra de Deus, você tem forças para o dia mau. Você tem forças para o dia mau. Por último, aplicação prática para nós. Não diga só que você é um pecador.
Não, eu sou falho. Não pare aí. Você também foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Não se esqueça disso, rapaz. Você é santo por causa de Cristo. Você é servo por causa de Cristo. Há serviço para você por causa de Cristo. Não se esqueça disso. Os méritos não são nossos. Os méritos são de Deus. Por isso você pode servir. Por isso você pode cantar. Por isso você pode pregar. Porque Cristo lhe capacitou para isso. Que Deus abençoe a todos. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.